Olá, eu sou o Otávio, seja muito bem-vindo ao canal e infelizmente há muitas pessoas, tá? Muitas mesmo, que acham que estudar a Bíblia, fazer um curso de teologia é inútil. E existem grupos que na verdade defendem isso e que falam que nós simplesmente precisamos abrir e o Espírito vai falar, vai nos mostrar. Eu sempre repito aqui o perigo desse misticismo que está no meio evangélico. Você não sabe por que aquele texto foi escrito, você não conhece a história, quando é que aquele texto foi escrito, por que foi escrito, quem escreveu, em que circunstância escreveu. O que eu acho interessante é que as pessoas que falam isso geralmente são aquelas que não estudam, mal sabem interpretar um texto, não é? E aí perguntam, onde é que está escrito na Bíblia que nós devemos estudá-la? Será que nós precisamos estudar a Bíblia? Ou será que o Espírito Santo vai nos revelar assuntos sobre geografia, cultura, sociedade, para você entender o que você está lendo? E este é um grande problema no meio evangélico. As pessoas não estudam história, não conhecem a cultura, não sabem como era a sociedade na época em que os textos foram escritos, não conhecem quem são os autores reais, por que escreveram, quando escreveram, para quem escreveram. Tudo isso é muito importante. O Espírito Santo não vai vir trazer para você informações que é responsabilidade sua buscar. A responsabilidade do Espírito Santo, conforme Jesus falou no Evangelho de João, é convencer do pecado, da justiça e do juízo. E não é dar para você conhecimentos que é responsabilidade sua buscar. Mas eu vou ler alguns versículos aqui. Será que a Bíblia fala sobre estudar? Eu anotei alguns apenas. Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O que você acha que é conhecimento? Conhecimento que cai do céu, que aparece. Você acha que para adquirir conhecimento é só ficar sentado olhando para cima e orando? Senhor, me dê conhecimento. Olha quantos livros você precisa ler. Olha a Bíblia que você precisa ler. Você precisa buscar conhecimento, conhecer a história, a cultura. Tudo isso não cai do céu. E o Senhor está dizendo aqui, lá no povo, lá no passado, o meu povo foi destruído porque falta conhecimento. Por quê? Porque eles rejeitaram o conhecimento. E também os rejeito como meus sacerdotes. Sabe o que estava acontecendo aqui? Os sacerdotes estavam ensinando o povo coisas erradas e o povo estava acreditando. Por quê? Porque eles não buscaram o conhecimento. E eles acreditavam em tudo que era dito. Não é isso que está acontecendo? Pois é, mas acha que não precisa estudar a Bíblia, não é? Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. O que é meditar nela dia e noite? É estudar, meu querido. É ler, é decorar, é aprender, é entender o que está escrito ali. Romanos 15:4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O que está escrito é para nos ensinar. Você só aprende lendo, estudando. 1 Timóteo 4:13. Até a minha chegada, Paulo falando para Timóteo, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Meu querido, como que você vai ensinar uma coisa que nem você sabe? Né? Aí você acha que só abrindo a Bíblia você vai falar o quê? E é por isso que está cheio de ensino estranho e de pessoas fracas no conhecimento da fé em determinadas igrejas. Porque o alimento que está sendo dado é um alimento fraco, ralo, com pouca nutrição ou nenhuma nutrição espiritual. Porque quem está falando, na verdade, nem sabe o que está falando. Aí diz que é o Espírito, né? Quem me garante que é o Espírito do Santo que está falando o mesmo que você está falando? Porque se eu não tiver como comprovar pelas Escrituras e se o que você está falando não puder ser analisado pelas Escrituras, não vem do Espírito Santo, tá? 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Como é que você vai manejar corretamente a palavra da verdade se você espera a qualquer hora, você abre em qualquer lugar e vai ler aquilo que aparece aqui? Você precisa de um estudo cronológico, de um estudo em sequência, estudar a carta, por que foi escrita, que contexto foi escrito, que ensino ele está querendo trazer. É difícil a coisa, não é?
2 Timóteo 3, 15, 17. Timóteo era um jovem instruído. Olha o que diz aqui. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Timóteo tinha sido instruído, ele tinha sido ensinado nas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Pedro 3, 17 e 18. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos 17, 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Olha aqui. Examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era mesmo assim. Eles estavam ouvindo e eles iam nas Escrituras e analisavam o que está sendo dito. Faz sentido? Você acha que isso é o quê? Não é estudar, não é analisar, não é ir no texto, ler e perceber. Peraí, será que o que está sendo ensinado é isso mesmo? 1 Pedro 1, 10, 11. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estavam. Os profetas do passado, eles estudavam as profecias, eles estudavam o texto para poder entender o que significava a vinda de Cristo. É o que está dizendo aqui, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Marcos 12, 24, Jesus respondeu, vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Como você vai conhecer as Escrituras se você não pegar, parar, ler, estudar e analisar? E estudar, meu querido, não é só ler. Não é só ler. Tem um e-book que eu deixei disponível, está nos links aí na descrição, gratuito, é só você baixar. E ali fala sobre algumas questões bem interessantes sobre como ler a Bíblia com mais eficiência. Baixa e analisa ali o que está escrito. Eu creio que vai ser útil para você, é de graça. Essa história de ficar abrindo a Bíblia em qualquer lugar e lendo em qualquer passagem, isso é misticismo. Isso não te dá conhecimento. Isso faz de você um cristão completamente fraco e sem conhecimento bíblico, levado por todo vento de doutrina. E é contra isso que nós devemos lutar. Contra esse evangelho raso, superficial. Então onde é que diz nas Escrituras que nós devemos estudá-la? Em todo lugar, em todo canto. A Bíblia é para ser lida, é para ser entendida. Você deve ler, você deve entender para saber o que realmente Deus espera de nós. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. E se esse vídeo for útil para alguém, compartilhe e deixe seu like. Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Não deixe de estudar a Bíblia.